Horas da manhã, sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar, para trazer para você as principais notícias do Brasil e do mundo. Nós vamos começar falando sobre vacina, tem vacina chegando. Claro que lamentando sempre esse trágico número de 400 mil mortos que registramos ontem por conta da pandemia do coronavírus, né? Uma solidariedade sempre para as pessoas que perderam aí entes queridos, muita gente que nos deixou por causa desse vírus maldito, né? Mas a boa notícia, meus amigos, é que tem vacina chegando, né? Não na quantidade que nós esperávamos. Ontem, 1 milhão de doses da Pfizer que chegaram aqui ao Brasil, estão sendo distribuídas aí para os estados. Hoje, daqui a pouquinho, a Bruna Barbosa vai trazer para a gente a confirmação de mais de 420 mil doses da Coronavac, que é a vacina mais aplicada no Brasil desde o início da pandemia. E hoje também a Fiocruz vai entregar 6 milhões e 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 Oxford AstraZeneca, né? Então, uma grande quantidade aí de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. Nessa semana, né, fazendo aqui um balanço do que nós tivemos dessas informações ao longo dessa última semana de abril, a partir de amanhã já estamos no mês de maio, né? Como o tempo passa rápido, né? E tantas coisas acontecendo que a gente só para refletir quando vê o calendário aqui no começo do programa para informar a data certa para os nossos ouvintes. 90%, Cláudio Humberto, das pessoas que tomaram as vacinas, os mais idosos, né, principalmente, né, porque os outros grupos prioritários representam aí uma pequena parcela da população. 90% em São Paulo dos idosos, nós tivemos uma queda do número de mortes nessa faixa etária nesse mês de abril, o que significa que essas vacinas todas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil são vacinas seguras, são vacinas eficazes, que estão reduzindo a mortalidade da nossa população. Esse é um dado objetivo, é um dado concreto, não há como você refutar o número. Você pode refutar a política pública, você pode discordar dessa ou daquela medida, pode questionar a eficácia do lockdown. Tudo isso é passível de discussão. Agora, quando você tem uma redução de 90% na morte de idosos e os idosos estão tomando vacina para o coronavírus, nós temos aí um dado muito positivo daquilo que é o principal nesse momento, que é a vacinação, que é exatamente o que está chegando hoje para nós, que são mais doses e, claro, a expectativa pela chegada sempre de mais imunizantes, né? Eu já discuti com vocês aqui questões ligadas à forma como a gente foi atrás dessas vacinas, as diversas tentativas e outras vacinas que estão tentando chegar, como é o caso, por exemplo, da Sputnik V, né, a vacina russa. Ontem a Anvisa escancarou, tá uma briga entre a Anvisa e os representantes dessa vacina, que está extrapolando já também o limite do razoável, com acusações muito sérias e que extrapolam aí o campo da ciência, né? Mas, de qualquer forma, a sequência desse trabalho ela está se desenrolando e nós estamos vendo esse resultado. É claro que ainda é uma quantidade muito aquém daquela que nós precisamos, mas só de saber, né, Cláudio, nessa semana que nós estamos evitando mortes, que os mais idosos não estão desenvolvendo as formas mais graves da Covid, que o número de internações está caindo, né, em São Paulo principalmente, que é o maior centro médico do Brasil, o mais procurado, sem sombra de dúvida, pelo seu tamanho, pela sua amplitude, para a gente, de alguma forma, focar esforços naquilo que a gente precisa, focar a atenção naquilo que realmente vai fazer a diferença, né? E não em discussões bobas, atrasadas aí, que apenas não nos levam a lugar nenhum, a não ser o favorecimento político de alguns que estão interessados mais na eleição do ano que vem do que em combater a pandemia nesse ano. E se não combater a pandemia nesse ano, nós não saberemos nem como vamos chegar
no ano que vem para esse processo eleitoral. Então, vamos concentrar esforços nisso, na vacina, né? Nas medidas que estão sendo adotadas aí para evitar aglomerações. Tem também, viu, Cláudio, uma notícia do Centro do Conselho aí de Saúde aqui de São Paulo, muito atrasada, né? Que hoje está dizendo o seguinte: olha, precisamos ter 100% das frotas no transporte público. Pô, nós estamos falando isso aqui na Rádio Bandeirantes desde o ano passado, né? Quando a gente assiste as imagens aí reproduzidas pelos nossos repórteres, os vídeos que são encaminhados pelos nossos ouvintes pro WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, do transporte público absolutamente lotado. Falta de condições de conforto para quem está indo trabalhar. Não são pessoas que acordam cedo, 5, 4 horas da manhã, para seguir para a praia, para seguir para a festa, para a balada. São pessoas que saem de casa para trabalhar e precisam ter um pouco de proteção do Estado dentro do transporte público. Então, essa recomendação aí desse Conselho de Saúde vem de uma forma muito tardia. A Secretaria de Transportes Metropolitanos aqui de São Paulo diz o seguinte: precisamos vacinar os nossos funcionários para colocar 100% da frota. Meu amigo, se tiver 1, 2 passageiros, tem que manter 100% da frota, tem que tentar aumentar essa frota. Os ônibus, a mesma coisa, porque justamente nessas aglomerações que o vírus aproveita para se disseminar aí perante a nossa sociedade. Então, continuaremos cobrando aqui, né? Muito tardia essa posição que vem. E claro que se precisa vacinar esses funcionários, a gente entende, são funcionários que estão aí na linha de frente do transporte público. É claro que isso poderia também ter sido antecipado já para garantir essa frota do transporte público nas ruas. Não dá para reduzir frota com o aumento de passageiros, com o aumento de demanda que nós tivemos aí nos últimos dias, nas últimas semanas e também nos últimos meses. Direto de Brasília, conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para falar mais sobre Covid, mas também sobre os outros assuntos do dia, jornalista Cláudio Humberto está conosco. Bom dia, Cláudio. Olá, bom dia, Pedro Campos, tudo bem? Eu queria mandar também aqui um beijo de bom dia para nossa companheira de trabalho, Thaís Freitas, que hoje não participa conosco, mas com certeza na segunda-feira estará aqui firme e forte. Você tem toda a razão, né? Os números da Covid no Brasil são espantosos, né? 400 mil mortes, é algo que nunca se esperou que vivêssemos, né? Nunca houve em tempo algum uma doença que matasse tantas pessoas no mundo inteiro e também aqui no nosso país. Mas, apesar disso, há números a celebrar, há números promissores, animadores, como estes que você nos trouxe, Pedro, sobre a queda no óbito dos mais idosos, na queda das internações. Tudo isso é muito promissor, né? Muito animador. E também são animadores dos números da vacinação no Brasil. A mídia, de uma maneira geral, no Brasil, vem ignorando o progresso ou o processo de vacinação. Já são quase 50 milhões de brasileiros que tomaram dose de vacina, pelo menos uma dose de vacina. 50 milhões de brasileiros cuja alegria, cujo alívio, cujo contentamento estão sendo solenemente ignorados. É uma coisa impressionante. Até agora, já foram aplicadas no Brasil 46.535.434 doses de vacina. Não é pouco, né? Muita gente. Esse número, claro, é um número que está aquém da população brasileira, como de resto do mundo inteiro, né? Os países todos se debatem com isso. Você vê o caso da Índia. A Índia é um dos maiores produtores de vacinas do mundo. Apesar disso, somente 1,8% da população da China, da Índia, recebeu as 2 doses de vacina. E também o percentual de indianos que tomaram apenas pelo menos a primeira dose também é muito abaixo da média ou do percentual brasileiro, que está agora à volta de 15% da população. Portanto, é um número que a gente precisa destacar. Até agora foram distribuídos aos estados pelo governo federal 58.127.000 vacinas, 1.000 doses de vacina, 58.127.000, das quais 46,5 milhões já foram aplicadas. Por que essa diferença? Porque as demais doses que estão em poder dos estados são exatamente aquelas doses que os técnicos chamam de D2. São doses para a segunda dose, né? A segunda aplicação da vacina. Não é nenhum governante aí escondendo vacina, não, como algumas pessoas podem supor.
Portanto, estamos falando ali de cerca de 12 milhões de vacinas que ainda não foram aplicadas, mas já estão em poder dos governos estaduais também, e que por sua vez distribuem com os governos municipais para aplicação em segunda dose. É um número que poderia ser muito maior, né? Mas também tem uma outra questão que a gente precisa registrar aqui, Pedro. Hoje, ou até ontem, né, desculpe, até quinta-feira, e considerando os 7 últimos dias, o Brasil atingiu uma média diária de mais de 1 milhão de doses aplicadas, o que é muito interessante. Nos últimos 7 dias, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas por dia aqui no nosso país. Só tem 3 países no mundo inteiro que conseguem esse desempenho: a China, os Estados Unidos e a Índia, que são os maiores produtores de vacinas do planeta. Ninguém mais. O Brasil faz parte do G4 de países que conseguem aplicar mais de 1 milhão de doses por dia. Nem mesmo o Reino Unido, que também é grande produtor de vacinas, conseguiu atingir essa marca. A média de mais de 1 milhão de doses por dia, Pedro, inclui o fim de semana passado. Agora, se excluirmos o fim de semana, porque há uma queda no número de aplicação nos fins de semana, né? Ora, porque os estados e municípios não funcionam, os seus postos não abrem os seus postos de vacinação no sábado e no domingo, ora porque alguns abrem no sábado e fecham no domingo, ora porque o outro fecha sábado e abre no domingo. Enfim, há uma redução no desempenho de aplicação de doses no fim de semana. Mas mesmo incluindo o fim de semana passada, a média diária de aplicação de doses de vacina no Brasil tem sido superior a 1 milhão. Se você excluir o fim de semana passado, aí a média sobe para 1 milhão e 300 mil doses por dia. Mas o Brasil tem condições de aplicar muito mais. É só ter vacina, né, Pedro? É só ter vacina. Ô, Cláudio, esse número aí é primeira e segunda dose? Não, as 46 milhões e meio são de número total de doses aplicadas, né? Agora, dessas 31 milhões e 300 mil doses foram aplicadas em primeira dose e 15 milhões e 300 mil em segunda, inclui também a segunda dose, né? Portanto, já são ali 15 milhões e 242 mil brasileiros que tomaram, inclusive, a segunda dose, o que é muito bom, né? E o estado de São Paulo segue sendo o estado que mais tem vacinado, né? Até agora já foram aplicadas em São Paulo 11 milhões 688 mil doses, o que é muito bom, né? Portanto, assim, já iniciaram o processo de vacinação num total de 11 milhões 688 mil doses, 1 milhão e 700 mil, grosso modo. Isso é número de ontem, né? É o número fechado ontem. E se você considerar a segunda dose, aí 3 milhões 223 mil paulistas tomaram a primeira e a segunda dose, que também é um número muito, muito interessante. É tão interessante, é tão importante que essa vacinação está impactando, como você nos trouxe aqui, Pedro, está impactando na redução do número de óbitos, né, nessa faixa etária já vacinada, e também o número de internações, o que é muito positivo. A saída, de fato, além dos cuidados que precisam ser mantidos, né, de asepsia, de distanciamento, etc., é preciso a vacina, não há outro caminho. É isso aí, Cláudio. Olha, esse gráfico aí, ele mostra, né, essa faixa etária aí dos 70, 80, até alguns que têm 68, 69 anos aí, que tiveram aumento considerável de óbitos, né, nos meses de fevereiro e março, e uma queda já no mês de abril, quando muitos já tiveram, né, a segunda dose da vacina. Aqui em São Paulo nós estamos vacinando 63 anos, né, hoje. Ontem foi aberta a campanha de vacinação para essa faixa etária e segue então aí pelos próximos dias, 63 anos. Se você tem essa idade, saiba que você já pode se vacinar, chegou sua hora e já tem um calendário estabelecido aí que a gente vai informar e vai lembrar sempre para você ao longo da programação. E tem também medidas de flexibilização aqui em São Paulo, por conta, claro, né, de uma situação um pouco mais confortável, não vamos dizer que é melhor, mas um pouco mais confortável do que tivemos nas últimas semanas. Nesse fim de semana tem mudança aqui em São Paulo, alguns setores que estavam aí proibidos de funcionar
num período maior, Cláudio, vão poder abrir as suas portas logo cedo, já até às 8 da noite sempre, que é o horário em que começa o chamado toque de recolher, toque de restrições, né? Que na prática não é uma grande mudança, mas é uma recomendação para que as pessoas evitem sair à rua nesse horário. Então o comércio vai poder funcionar por um período maior aqui em São Paulo, que é muito bom. Na semana que vem, né, não nesse domingo, no próximo, tem o Dia das Mães e há uma grande expectativa para que o comércio possa ser aquecido, né, com vendas aí, muita gente perdeu renda, mas o comércio está com otimismo, né, com essa reabertura para ver se consegue amenizar um pouco as perdas dos últimos meses com o fechamento, com a fase emergencial, a fase vermelha, que prejudicaram sim muito a nossa economia, para tentar dar um alívio na área da saúde, principalmente para os hospitais. E tem a questão do kit intubação, que está chamando a atenção também em algumas cidades que ainda estão sofrendo com a falta desse kit. Estão cobrando do governo do estado, do governo federal, providência, porque ainda tem um número elevado aí de pacientes internados que dependem, né, desse suporte para seguirem então na UTI. Quando a pessoa desenvolve a forma mais grave da Covid, né, Cláudio, e vai para a UTI, vai para a unidade de terapia intensiva, ela precisa então desse kit intubação. Essa tem sido uma reclamação de prefeitos aqui de São Paulo. E é uma coisa decorrente do agravamento da doença, né? Esse é um drama que também é vivido por todos os países. Eu fico imaginando a situação de países que têm dinheiro, ricos, né? Países muito ricos, e não conseguem vacinar a sua população. Você vê na Europa, né? A Europa continental, eu não me refiro ao Reino Unido, mas a Europa continental, não há nenhum país, por exemplo, por mais rico e influente que seja, que conseguiu comprar a tempo, comprar de uma maneira geral mais vacina do que o Brasil, ou comprar e produzir, né, e aplicar na população mais vacina do que no Brasil, só para dar uma ideia da crise por vacinas no mundo inteiro, né? Nós todos aqui reclamamos, e com toda razão, né, que o governo demorou a comprar vacinas, a não sei o quê, aquelas coisas todas, mas olha, ninguém aplica mais vacina do que o Brasil hoje, né? Aliás, hoje não, já há muito tempo. O Brasil aplicou somente no mês de abril, é um número que é preciso também a gente destacar. Hoje, dia 30 de abril, vai chegar ali próximo ou talvez até ultrapasse, próximo de 25 milhões de doses aplicadas só no mês de abril. Afora, é claro, o que já foi aplicado em março, em fevereiro, etc. O ritmo melhorou muito, aumentou muito, já visto essa média diária de 1 milhão de doses aplicadas, né, aqui no nosso país. Mas ainda há muito o que fazer. Nessa questão aí do comércio, né, Pedro? Esses dias aí uma série de entidades, né, dezenas talvez, de umas 20 ou 30 entidades do comércio divulgaram uma nota que contém números assim bastante preocupantes com relação à questão do comércio, só o comércio, né? Essa nota indica que 25%, portanto estamos falando de 1/4 do comércio no Brasil, quebrou e não volta mais. Loja que fechou, restaurante que enfim, não existe mais. O comércio, de uma maneira geral, 25% dele simplesmente fechou. 15 milhões de empregos dependem do comércio aberto. Essa é uma questão que sobre a qual as autoridades deveriam se debruçar. 15 milhões de empregos, né, do comércio aberto. Aquele comércio presencial, né, porque tem muita gente que quer aí, que tenta, até governantes, né, que tentam colocar nessa conta o comércio online, né, o comércio virtual. Não, o que dá emprego de fato é o comércio presencial. 30 milhões de brasileiros já estão desempregados em razão da crise provocada pela pandemia. É uma situação muito, muito séria, muito grave. Essas medidas de retomada de atividades não parecem suficientes. Continua cometendo aqueles, não sei se erro, mas se podemos chamar de erro, mas assim, decisões incompreensíveis, né, que restringem o horário de funcionamento de locais, o que provoca, como é que eu diria, colabora para a aglomeração. Porque assim, shopping tem que abrir 24 horas. Né? Há comércios, há ramos do comércio que deveria abrir 24 horas, exatamente para evitar aglomeração.
Mas não, com a restrição do horário, acaba concentrando pessoas naquele horário, o que torna a situação ainda mais difícil e preocupante. Rede Bandeirantes de Rádio.